aqui nesta noite. Boa noite a todos. Nesta noite eu quero continuar com Filipenses 4, versículo 1. Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Isto é quase um trava-línguas, este último versículo, porque é difícil dizer regozijai-vos e dizer duas vezes, é bastante, pelo menos tenho dificuldades em dizer esta palavra. Mais fácil alegrai-vos, mas lembremos que este era o apóstolo que tinha tudo, do ponto de vista humano, tinha tudo para estar contente, não era? Muito pelo contrário, tinha tudo para estar desiludido, desanimado e dizer, olha, chega, já sofri, que chegue com isto do Evangelho, vou dedicar-me a outra coisa. Mas, muito pelo contrário, ele continuava firme. Porquê? Porque a sua firmeza, vamos ao versículo 1, a sua firmeza não estava nas coisas passageiras, o seu alicerce não era coisas passageiras, mas sim era o Senhor. O Senhor era a sua rocha. E nós sabemos, até pela parábola que o Senhor conta, daquele que construiu na areia, daquele que construiu na rocha, e mesmo pela experiência que vemos até aqui nas construções perto da praia, quem constrói na areia e quem constrói na rocha tem resultados completamente diferentes. Se quisermos algo temporário, até pode um bar na praia até pode ser construído sobre a areia, mas sabe-se que aquilo não é para durar muito tempo, porque no inverno o mar entra mais para dentro e até pode levar aquilo. Mas se queremos algo duradouro, algo, no nosso caso, algo eterno, não podemos estar firmados, não podemos ter a nossa confiança, a nossa esperança em coisas que passam facilmente. A nossa firmeza tem de estar de facto no Senhor. E eu terminei na quarta-feira falando do exemplo de Jó. Onde é que estava a sua firmeza? O diabo pensava, vocês conhecem bem a história, o diabo vai ter com o Senhor e diz-lhe, Deus pergunta, tens visto o meu servo Jó? E basicamente Satanás diz-lhe, pois, ele está assim porque tu dás-lhe muitas coisas. E então Satanás vai uma coisa após a outra, começando pelos seus bens, pelos seus filhos e pela sua saúde, vai tirando tudo aquilo. E não consegue, apesar de ele ter ficado bastante abalado, não consegue levá-lo nem com a sua... E é engraçado que o que é que o diabo lhe poderia tirar mais? A vida. Não, além da vida, Deus, sem ser a vida, houve uma coisa que ele não lhe tirou. A fé. Sim. Não, mas material. A mulher. A mulher, e mesmo a mulher foi para ainda encher mais a cabeça contra Deus, não é? Porque ainda temos tu a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. E claro que Deus não permitiu que tirasse a mulher, quer para ele depois lhe poder restituir tudo em dobro, tudo aquilo que lhe tinha sido tirado. Mas reparem que a sua firmeza estava, de facto, em Deus, mesmo não conhecendo Deus como passou a conhecer depois daquela experiência. A esperança dele, a firmeza dele não estava em tudo aquilo, nem sequer nos seus próprios filhos. E nós não devemos estar firmes em algo que podemos perder. Porque há pessoas que perdem, têm um emprego, pode perdê-lo. Tens muito dinheiro, podes perdê-lo. E tem havido pessoas que investem. Houve agora, há uns meses, houve alguns que investiram em Bitcoin, que é as criptomoedas, investiram muito dinheiro, milhões de euros até, e perderam aquilo de um dia para o outro. E pessoas que tinham depósitos também agora nos bancos que faliram nos Estados Unidos, e foi-se tudo. Podem pensar que têm muito dinheiro, mas tudo passa, tudo nesta vida é passageiro.
dinheiro, emprego, os filhos podemos perdê-los. A nossa esposa, o nosso marido, podemos perdê-los. O que é que não podemos perder? O Senhor. O Senhor está sempre connosco e a nossa firmeza tem de ser, de facto, nele. Eu quero falar-vos de alguns exemplos de pessoas que estavam firmadas no sítio errado, nomeadamente em pessoas. Porque o que é que acontece com muita gente, mesmo no meio dos crentes? A sua firmeza não está em Deus, está numa pessoa. Uma pessoa que até é um exemplo. Que até é alguém que, acima de qualquer suspeita, mas mesmo essa pessoa pode falhar. Um exemplo de alguém que dizia: não olhem para mim, não estejam firmados em mim. Rapidamente, Gálatas 1. Podes pôr Gálatas 1? Gálatas 1:6. Penso que é Gálatas 1:6. Ainda não ia aí, mas ia para outro sítio, mas vamos a Gálatas 1. Penso que é versículo 6. 8. Pode ser 6. Paulo diz: maravilho que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo por outro evangelho, o qual não é o outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aqui basicamente o que é que Paulo está a dizer? Houve pessoas que foram aí pregar-vos outro evangelho diferente daquele que eu preguei, porque o Paulo pregava o evangelho da graça, sem quaisquer obras, e foram pessoas dizer: atenção, vocês têm de se batizar, têm de fazer circuncidar, têm de guardar a lei, têm de fazer uma série de coisas. E os Gálatas que tinham ouvido Paulo e tinham acreditado no que Paulo disse, vieram estes e pregaram-lhes outra coisa. E Paulo disse: não, se for alguém pregar-vos outro evangelho, ainda que seja um anjo. E é engraçado que... É engraçado, não tem graça nenhuma, mas é curioso que a religião mórmon é baseada em quê? Numa revelação de quem? De um anjo. Maomé supostamente também recebeu a sua revelação de um anjo. E uma mensagem que é muito querida, infelizmente aqui em Portugal, não foi um anjo do céu, mas também foi alguém que supostamente veio do céu há 100 e tal anos e veio com uma nova mensagem. E o que é que Paulo diz? Seja maldito. Mas aquilo que eu quero focar é: ainda que nós mesmos, Paulo dizia, mesmo que eu um dia venha a dizer outra coisa diferente daquilo que eu já vos anunciei, seja anátema. Ou seja, não fiquem firmados em mim. Porquê? Porque eu posso falhar. Até podia acontecer o quê? Alguém escrever uma carta a dizer que era de Paulo e não ser. Por isso é que ele diz que nós mesmos. A verdade é esta, aquilo que eu já vos anunciei, o evangelho que eu vos anunciei. Se alguém, mesmo que seja eu, ou alguém a querer fazer-se passar por mim, ainda que seja um anjo, que seja o que for, que venha pregar outra coisa, seja maldito. Portanto, Paulo aqui basicamente está a dizer: não confiem demasiadamente em mim. Não estejam firmados em mim. Porque há sempre o risco de nos agarrarmos muito a uma pessoa. E essa pessoa pode falhar. E quantas pessoas não houve, que se calhar vocês até já experimentaram esse tipo de situações, presenciaram situações em que havia alguém que estava muito agarrado, por assim dizer, a um líder, o líder falha e o que é que acontece às pessoas? Vão por ali abaixo, vão com ele. Porquê? Porque a sua firmeza não estava no Senhor, mas estava nas pessoas. Vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que confiaram no homem. A sua firmeza estava no homem. E eu não tenho agora o versículo de cor, eu sei que é Jeremias, mas Deus diz: maldito o homem, confia no homem. E faz do seu braço... Agora não sei o resto. Mas se calhar faz do seu braço o quê? A sua força. Sim, faz sentido. O seu braço, a sua força. Isso é errado. Porque essa pessoa pode falhar. Então vamos ver 3 exemplos maus. Não, 2 exemplos maus e um que não é... Seria mau se fosse verdade, mas não era verdade. Já vão perceber o que é que eu estou a dizer isto. Vocês lembram-se? Obrigado. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e se aparta
do seu coração do Senhor. Porque os homens falham. Isso é certinho. Deus nunca falha. Mas lá está, nós precisamos de algo visível, algo palpável. E acabamos por ir atrás de pessoas. Claro que devemos ter referências. Muitos de vocês, que aqui estão, beneficiaram de irmãos do passado, como o irmão Sobral, o irmão Carlos Alves, o irmão Fontoura e outros que certamente beneficiaram muito do seu ministério e do seu exemplo, mas também tiveram as suas falhas. E quantos se vão abaixo porque vem um crente a falhar? Não deve ser assim connosco. Vamos rapidamente para o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Capítulo 2. Exatamente. Não vamos ler aqui propriamente a passagem toda, mas o que é que aconteceu no segundo livro de Samuel? Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido, e quem é que foi aclamado rei? Foi David. E o que é que aconteceu? Um dos filhos de Saul, que era o Isbosete, o que é que ele fez? Quis ser rei. E ele dependia muito de quem? Alguém se lembra qual era o homem que ele dependia muito? Dependia muito do Abner, que era um general de Saul. Dependia muito dele. Ou seja, o Isbosete, que era filho de Saul, quis ser rei e tinha muito o apoio daquele homem. E o que é que aconteceu? Esse Abner foi morto. Isso aparece no versículo. Eu agora não tenho aqui a passagem onde mostrava. Espera aí, deixem só ver aqui se eu rapidamente vejo o versículo onde mostra o quanto ele dependia do Abner. E eu agora não perdi a passagem. Se me puderem ajudar. Eu sei que é no segundo livro de Samuel, capítulo 2. Desculpem lá. Não tinha tomado bem nota desta passagem, agora perdi um bocadinho, mas paciência. O que é que acontece? Então, não vamos estar a ler, mas vou só contar-vos. O Isbosete quis ser rei, o Abner era a força dele. O Abner foi morto à traição pelo Joabe, que era o capitão, um dos generais de Davi. E o que é que aconteceu? Este Isbosete ficou sem amparo nenhum. Ficou isolado. Ficou sem força nenhuma. Porquê? Porque a sua força era quem? Era um homem. Era o Abner. Ok? E como se a sua força fosse o Senhor, como era o caso de Davi, Davi chegou a estar sozinho, ou quase sozinho, não tinha força nenhuma. Ainda assim ele se fortalecia no Senhor. E temos situações completamente dramáticas, talvez se lembrem, talvez não se lembrem dessa situação, ou uma situação em que Davi andava a fugir de Saul e estava completamente encurralado, mas ele se fortalecia no Senhor. E houve outra situação em que já não estava a fugir de Saul, mas que saquearam a cidade onde ele vivia e levaram as mulheres e os filhos. E ele, o que é que fez? A sua força foi quem? O Senhor. Mas este Isbosete, a sua força quem era? Era um homem. Esse homem morreu, acabou-se tudo. Dois servos deste homem, o que é que fizeram? Mataram-no e levaram a cabeça dele a Davi, pensando que tinham feito uma grande coisa. E Davi, claro, não os recompensou, muito pelo contrário, matou-os. Ou seja, um homem que a sua força era um homem forte. O homem forte morreu, acabou-se tudo. Vamos ver outro exemplo. Isto são histórias que, se calhar, eu não sei até que ponto é que conhecem bem estas histórias. Então não é grave se não conhecerem bem estas histórias. Não são assim das mais conhecidas. Mas esta talvez conheçam melhor. Eliseu foi profeta em Israel.
Segundo livro dos Reis, capítulo 7. E houve uma altura em que Samaria, que era onde estava o rei de Israel, havia em cima o reino de Israel e em baixo o reino de Judá. Capital do reino de Israel era Samaria, capital do reino de Judá era Jerusalém. Então Samaria, onde estava o centro do... Podes ler, segundo livro de Samuel, segundo livro de Reis, capítulo 7. Foi cercada. Parecia que ia morrer toda a fome. E há histórias completamente horripilantes nessa altura. Tanto que... Não sei se sabem, há casos na Bíblia de canibalismo. Sabiam? Canibalismo. Pessoas comerem pessoas. Não sabem disso? Não estão a ver? No capítulo anterior. Uma história completamente macabra. Samaria estava cercada, a fome era tal, que há uma mulher que grita para o rei: "Ó rei, acode-me." Mas como é que eu te posso acudir? Não havia nada para comer. Até esterco de pombos comiam. Esterco de pombos. E a cabeça de um jumento. Não havia nada para comer. E então uma mulher grita ao rei a dizer: "Ó rei, acode-me porque eu combinei com a minha vizinha, hoje comemos o meu filho, amanhã comemos o teu." Horroroso. E depois no dia seguinte a vizinha escondeu o filho. Isso é uma história. Conhecem aquela de Salomão que julgou a causa entre aquelas duas mulheres? Um tinha morrido, mas esta é muito mais horripilante. E talvez não saibam que nas maldições que Deus profere contra o povo de Israel, em Deuteronômio, não sei se penso que é Deuteronômio, diz: "Se vocês deixarem os meus mandamentos, vós comereis a carne dos vossos filhos." Isto está aqui. Com Deus não se brinca. Deus diz: tu vais fazer isto, vais sofrer as consequências. Imaginem o que aconteceu. E então, a fome era medonha. Era medonha. Estavam esfaimados. E o que é que no capítulo 7, versículo 1? Eliseu diz: "Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria." Ou seja, vai haver abundância de comida. Barata. Um ciclo. Enquanto que... Enquanto que, antes disto, por 5 ciclos, comia-se um cabo de esterco de pombas. Eu nem sinceramente não sei o que é isto. Mas as pessoas comiam esterco de pombas. Tal era a fome. Eu sei que depois de jantar não era muito agradável estar a falar dessas coisas, mas era o que era. Era o que estava. Então Eliseu diz isto. E o que é que... O capítulo seguinte, o versículo seguinte: "Porém o Senhor, um capitão, em cuja mão o rei se encostava," ou seja, era a firmeza do rei, era esta homem, "respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto?" E ele disse: "Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás." E o que é que acontece? A seguir vem aquela história que provavelmente conhecem, daqueles leprosos que estavam lá fora da cidade, e disseram... Estavam lá num sítio isolado, que era mesmo para os leprosos, e disseram uns para os outros: "Olha, nós estamos aqui, vamos morrer e vamos. Se formos para a cidade, eles estão sem nada para comer. Vamos ao real do inimigo. Olha, se nos matarem, olha, morremos também." Entre morrer à fome ou da lepra e ir ali, pode ser que tínhamos sorte. E de facto eles tinham fugido todos, porque o Senhor tinha metido medo e fugiram. E deixaram comida em abundância, comida acabada de fazer. Então houve abundância. E reparem, versículo 19:
Houve então abundância e diz, e aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, isto poderia acontecer, e ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém dele não comerás. Está a repetir o que está no primeiro versículo. E assim sucedeu, porque o povo atropelou à porta e morreu. Ou seja, a firmeza do rei, que tinha o privilégio de ter ali em Samaria um homem de Deus. Assim, se fosse para ter firmeza num homem, era Eliseu. Eliseu já tinha dado mostras de ser alguém digno de confiança. Mas o rei, que era ímpio, que não temia a Deus verdadeiramente, apesar de tudo o que já tinha visto Eliseu fazer, apoiava-se. A sua firmeza era aquele homem. E olha, o que aconteceu? Morreu. Estou a imaginar as pessoas. Há comida lá fora. Toca tudo a ir. Imagina as pessoas a correr a ver quem é que chegava primeiro à comida que havia lá no arraial do inimigo. Então, firmeza em quem? No homem. E é trágico. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, 18. Isto é hoje uma lição de história bíblica. Histórias que normalmente são tidas como não muito importantes, mas têm lições muito importantes para nós. Aqui, basicamente, eu vou só contar-vos rápido. Eu quero o versículo 21. Samaria foi cercada, Jerusalém foi cercada. O rei era um rei bom, o rei Ezequias, que foi um dos melhores reis que Judá teve. Restabeleceu o culto ao Senhor, fez reformas espetaculares em Judá. E chegou uma altura em que Deus permitiu que o rei da Assíria os cercasse. E havia também uma situação parecida com esta. Havia fome. E foram mesmo muito desagradáveis, dizendo que vocês não vão ter hipótese contra nós, quem é o vosso Deus para resistir ao meu exército, porque os outros povos também não conseguiram resistir, também tinham os seus deuses e não conseguiram resistir à minha passagem. Portanto, vocês não vão ter hipótese. E pensava o rei da Síria, o rei Senaquerib, pensava que o rei Ezequias estava calçado. Tinha um aliado. E é por isso que ele diz isto aqui. Eis agora, tu confias naquele cajado de cana quebrada, no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Hoje realmente não são palavras muito agradáveis. Desculpem lá, as passagens são todas bastante... ainda por cima trouxe o Lucas. Estávamos em casa com a CMTV ligada, era só desgraças, e vimos para aqui, na palavra de Deus, tem estas histórias bastante macabras. Ou seja, tu confias no Egito e o rei do Egito é alguém que, se tu te encostas nele, imagina uma cana quebrada, quebrada, e nós apoiamos-nos naquilo, e se nos apoiarmos com demasiada força e aquilo for com alguma resistência, o que é que vai fazer? Vai-nos furar a mão. Pensava ele. E a Faraó é assim. Ou seja, Faraó é alguém que as pessoas pensam, Faraó é poderoso, mas depois quando chega a hora da verdade, não se pode contar com ele. Deixa-nos na mão. Até nos deixa com a mão furada. Mas felizmente Ezequias não era assim. Ezequias não era um homem que confiava no homem. Ezequias estava confiado em Deus. E Deus castigou-o. São histórias bastante parecidas. Está Jerusalém cercada, estava Samaria cercada. O Senhor o livrou nos dois casos. Apesar de um ser fiel, Deus livrou-o. E apesar do outro não merecer ser infiel, Deus operou maravilhas. Deus pode operar maravilhas em qualquer situação. Mas aqui o que eu quero salientar é, pensava o rei da Assíria, que o rei de Israel confiava no rei do Egito. Estava apoiado nele, pensava, porque de facto dá uma sensação de estabilidade. Eu estou aqui apoiado nisto. Infelizmente há pessoas, até no meio dos crentes, em quem podemos confiar
E quando chega a hora da verdade, e até precisamos deles, deixam-nos mal. Mas quem é que não nos deixa mal? O Senhor. Felizmente, Paulo, também com os anos de experiência que foi tendo, aprendeu a não confiar nas pessoas. Imaginem que Paulo estava confiado nas pessoas. Chegou ao dia da sua primeira defesa, lá em Roma. Quem é que esteve com ele? Quantas pessoas é que estavam com ele? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E, felizmente ele já tinha aprendido. Se não tinha aprendido até essa altura, passou a aprender. Não podia confiar nas pessoas, porque as pessoas iam deixá-lo mal. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. É o Senhor que nos deve fortalecer. Último exemplo positivo, este positivo. Os amigos de Daniel. Esta aqui todos conhecem, os amigos de Daniel. Qual era o nome dos amigos de Daniel? Misael, Azarias, Ananias, Misael e Azarias. Porque esses são os nomes eu sei, eu também responderei a mesma coisa. Mas o correto, porque se disserem Sadraque, Mesaque e Abednego, é o que eu também diria assim, rapidamente. Esses são os amigos de Beltesazar, que foi o nome que foi dado a... Essa é uma pequena ratoeira. Foi o nome que deram os nomes pagãos, os nomes da Babilónia, que deram àqueles amigos de Daniel. Eles, na verdade, chamavam-se Ananias, Misael e Azarias. E eles normalmente são tidos como personagens secundárias. Não são personagens muito importantes na história de Daniel. Aparecem só uma história em que eles aparecem com algum destaque. Que é qual? Qual é a história em que eles aparecem com algum destaque? Exatamente, foram lançados vivos na fornalha de fogo ardente. Antes disso, apenas estavam, eram todos muito bons, mas Daniel era melhor que eles todos. Eles estavam sempre ali, sempre em segundo plano. Mas houve uma altura em que eu não creio que Daniel estivesse presente. Conhecem a história certamente. Mas vamos lá, Daniel, capítulo... tudo isto sobre a firmeza. Em que é que nós estamos? Daniel 3. Daniel 3. Eu lembro que já há muitos anos vi com o Lucas um filme e eu tive de ver com ele o filme. Aquele filme devia ter aquelas coisas que às vezes aparece, aconselhamento parental. Ou seja, as crianças podem ver, mas devem ver aquilo junto com os pais. E eu tinha de ver aquilo junto com o Lucas, que era o filme da Bíblia, que deu já há uns anos na Páscoa. Andámos a ver aquilo aos poucos, gravámos e andámos a ver aos poucos. E eu várias vezes tinha de parar e dizer: Lucas, atenção, na Bíblia não está exatamente assim. Porque isto não está exatamente assim. Isto aqui também, está ali assim, mas na Bíblia não está exatamente assim. Depois queria a ideia e está totalmente errado. Só uma pequena parte. Há uns 10 anos tem um filme sobre Noé. Alguém viu o filme de Noé? Não. Aquilo completamente ridículo, sério. Era mais tipo... O Noé era um primeiro ambientalista, queria salvar os animais e eliminar a raça humana. Nem sequer acerta no número de pessoas que entraram na arca. A Bíblia diz que entraram 8. Ali, os filhos de Noé nem estavam todos casados. Entrou um homem mau que entrou também na arca. Assim, umas coisas completamente ridículas. Ainda bem que eu vi o filme, acho que o Lucas não viu, mas eu teria de estar a dizer: olha, isto não está na Bíblia, não está. E chega uma altura em que mais vale nem ver. Está tudo mal contado. E muitas histórias. Ainda há dias vi os 10 mandamentos e está uma história interessante, mas muito daquilo não está na Bíblia. E na Bíblia até está ao contrário. Mas então aqui a história porque é que eu estou a dizer isto? A história de Daniel, nesse tal filme da Bíblia, diz que Daniel estava lá também quando os amigos de Daniel foram intimados a ou se ajoelham e adoram a estátua de ouro ou vão para a fornalha de fogo ardente. E está lá o Daniel quase, quando eles são lançados na fornalha, ali a dizer: não, por favor, não creio que isso fosse acontecer. Eu creio que Daniel, que tinha uma posição elevada no Império da Babilónia, e o Império da Babilónia era enorme, ia para aí quase da Índia até
à Europa, era muito grande, e ele estaria noutro sítio. Mas naquele dia, os amigos de Daniel, que se podia pensar, os amigos de Daniel andam sempre a reboco do Daniel. Os amigos de Daniel são corajosos, são firmes, quando o Daniel está presente. Ora bem, agora tiveram uma prova de fogo, literalmente. Exatamente. Tiveram uma prova de fogo. Ou adoram a imagem que eu fiz, ou então vão para a fornalha de fogo ardente e aquecido 7 vezes mais. E reparem no seguinte. Versículo 15. Agora, pois, estáis prontos e vos prostrares e adorares a estátua de Cristo. Vou passar aqui para a frente. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo seguinte. Eu gosto muito desta resposta. Responderam a Sadraque, pois aqui aparece... Eu sei, mas os nomes deles... Sadraque, Mesaque e Abednego e responderam ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos, mas se lhes perguntassem o nome, como é que te chamas? Eles não iam dizer Mesaque. Não necessitamos de responder sobre este assunto. Ou seja, a nossa posição está tomada desde o início. Nós não arredamos pé daqui. É isto e é isto. Não há cá cedências. Este Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas reparem, se ficar só por aqui, isto é o que alguns crentes pensam e respondem: Deus vai nos livrar. Deus vai fazer tudo. E se não, mesmo que não aconteça Deus nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, estes homens foram depois lançados e... Depois até temos uma... que alguns pensam que era o Senhor Jesus Cristo que estava, uma das aparições, por assim dizer, do Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação, em que ele estava com eles, passeava com eles no fogo. Eles não cederam. E não estavam ali à espera que o Daniel... o que é que vamos fazer agora? O Daniel... Não. O Daniel foi importante para eles, mas eles já não precisavam do Daniel para tudo. O Daniel não era a muleta deles. O Daniel não era a cana onde eles se encostavam e se sentiam seguros. Não. Eles estavam firmes em Deus. Portanto, é importante a firmeza em Deus. E gosto também de uma passagem que Paulo diz. Por vezes, também podia acontecer com os crentes andarem bem enquanto Paulo estava perto. Mas o que é que ele dizia? Dizia em Filipenses, também em Filipenses. Penso que é em Filipenses, mas agora eu não tomei. Pois, quem esteja presente ou quem esteja ausente, continuais na mesma. Mas agora não tenho bem presente essa passagem. Acho que é esta: de sorte que, meus amados, assim como obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, agora assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Penso que é exatamente essa a passagem. Ou seja, quando eu estou presente, firmes. Quando eu não esteja presente, espero que vocês tenham firmeza suficiente para continuar. Ai de nós mesmo, se a nossa firmeza está... Primeiro, se está nas coisas materiais, vamos perdê-las, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que esteja nas pessoas, mesmo que esteja nos líderes, nas referências que nós temos enquanto crentes, eles podem falhar. E mesmo que não nos falhem, podem não estar presentes. Daniel não falhou, não teve nenhum... Não é relatado que ele tenha abandonado a sua fé. E queremos que não. Mas
Exatamente, esta também é. Somente vereis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós estar no mesmo. Ou seja, não seja preciso eu estar presente. Se eu estiver presente, claro que Paulo metia todo em sentido quando estava presente. Ninguém se portava mal quando Paulo metia medo. Agora, mesmo que eu não esteja, continueis firmes. Pode acontecer da pessoa em quem nós confiamos nos falhar, ou estar errada, ou nos abandonar. Mas pode acontecer também partir, não é? Daniel estaria noutro sítio. Estou convencido disso. Aquilo que diz lá no filme, que ele estava lá no palanque junto com o rei, e portanto ele não se tinha de curvar perante a estátua como os outros. Não acredito nisso. Acredito plenamente que ele não estaria presente, mas ainda assim, Daniel não estava, mas os amigos cumpriram tal como se ele estivesse lá. Se Daniel estivesse lá com eles, era exatamente igual. O Daniel não está com eles, é a mesma coisa. E nós também precisamos disso. Não só nós precisamos de firmeza, mas também precisamos. Vou ver se consigo transmitir isto bem. Precisamos que aqueles que nos rodeiam tenham uma firmeza, adquiram uma firmeza tal, uma convicção tal, que não precisem de nós. Se nós faltarmos, eles continuam. Porque por vezes há trabalhos, há igrejas que estão tão dependentes de uma pessoa, de um pastor, ou de um líder, o que for, ele parte. E a igreja, ou a obra em si, foi-se. E é muito importante consigamos tornar os que nos rodeiam não dependentes de nós, independentes de nós. Claro, todos nós somos úteis, mas que não estejam ali sempre a precisar de nós. Sejam autónomos. Por isso é que Paulo diz. O que é que Paulo diz a Timóteo? 2 Timóteo 2:1, acho que é. Aquilo que de mim aprendestes, ensina-os a homens idóneos para que ensinem outros. Ou seja, Paulo ensina o Timóteo devia ensinar outros, e esses outros deviam ser capazes de... Obrigado. Que nem dentro de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Paulo confia a Timóteo confia a outros, para que esses outros sejam capazes de ensinar a outros. Já não há aqui a dependência de Paulo, porque Paulo sabia que não ia estar lá para sempre. Mesmo Timóteo sabia que não ia estar lá para sempre. E nós devemos ser capazes, e é mesmo muito importante, que nós sejamos capazes de ensinar outros. Isso é importante. Mas devemos ensinar outros de maneira que eles também consigam ensinar. É chamada a lei das 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens idóneos, homens fiéis e os outros. Porque se eu me limitar, eu sei, eu estou firme, e os outros que se desenrascam, não. Isso terá efeitos trágicos. Acima de tudo, se não levar a mais nada, a importância de estarmos firmes no Senhor. Não nas circunstâncias, não nas coisas e mesmo nas pessoas, porque elas nos podem falhar. O Senhor nos abençoe.